Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Subam a bordo, barquinha de vocês. Alegria a gente poder estar aqui, mais uma vez conectado em prol desse crescimento, né? Em prol dessa busca que a gente tem procurado juntos alcançar, né? É uma alegria poder contar com a presença de cada um aqui. Então recebam o meu carinho, começando aqui pela Ana, Natália, boa noite Luciana, boa noite Roseli, Maria, boa noite Silvana, Suzani, boa noite Ieda, boa noite Ju, boa noite Vânia, Rosa, um beijo querida, saudade, boa noite Nick, boa noite Telzinho, boa noite Cris. Sejam todos muito bem-vindos. Mai, Fabrício. Olá, Alex, irmão, como é que você tá? Alegria, prazer todo meu, viu, Ieda? Que bom que vocês estão aqui, Marcela. É uma alegria, Aline, poder ter a presença de cada um aqui nessa noite. Jaque, Fátima, Sandra. Nessa noite muito especial, né? Porque eu falo que essa semana eu fui acometido por uma pneumonia, né? E, bom, era para eu estar de repouso hoje, né? Até hoje o médico falou para ficar de repouso. Mas a gente é um pouquinho teimoso. Mas eu já estou me sentindo bem, né? Brincadeiras à parte. Acho que já é capaz de falar. Às vezes eu vou dar uma engasgada, às vezes vai dar uma tossida, às vezes vai faltar um pouquinho de fôlego na hora de cantar. Mas vamos trabalhar, porque é trabalhando que a gente cura, né? E hoje, meus irmãos, em especial, eu tenho um assunto muito importante, né, para a gente conversar. Eu falo que nada acontece por acaso, né? Nós já vamos fazer a nossa prece, mas só para adiantar para vocês que a live de hoje não vai ser aleatória, né? Na verdade, eu resolvi falar um pouco sobre o que eu passei, né? Sobre essa questão da doença, da pneumonia, qual que é a origem dessas dores, dessas enfermidades, né? Então hoje eu tive um pouco mais de tempo para poder refletir sobre isso, né? As atividades que eu estou suspenso por repouso médico, então eu dediquei esse tempo a estudar a origem das doenças, né? A famosa psicossomática. E assim, sinceramente, o estudo de hoje para mim foi um grande divisor de águas, sabe? Então, para você que está passando por algum momento de enfermidade também, ou que vai passar, porque todos nós passamos, a live de hoje é incrível. Incrível nesse sentido do que a gente vai trazer, do que a gente vai falar. Incrível na forma como a gente vai visualizar a doença a partir de hoje, tendo uma noção muito mais lúcida acerca desse processo que nos acomete, né? Então, meus queridos, estejam com a gente, né? Depois encaminhem essa live para quem vocês acham que faz sentido também falar sobre esse tema, né? E nós vamos conversar hoje, de irmão para irmão, coração com coração, sem vaidades, com a humildade, na certeza de que a gente também erra, de que a gente também falha, e as doenças são manifestações para que a gente entenda onde estamos falhando, né? Obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Pode deixar, a Suzane, a água tá aqui. Vou tomar essa aguinha hoje bastante. Vou cantar para vocês, vou falar para vocês. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Esperei esse momento a semana toda. E bora lá? Bora nos preparar aqui no nosso ser, no nosso eu, através de uma prece musical. Se falhar um pouquinho a voz, vocês me perdoem, né? Porque hoje a gente está ainda se recuperando, tá bom? Mas vamos lá, meus irmãos. Eu vou pedir licença, tá? Pra gente desconectar os comentários. Acho que o som tá legal hoje. Eu consegui ajustar o microfone aqui. Então acho que hoje vocês vão ter um som de qualidade, né? Também para a questão da conexão também. Acredito que vai ser ótimo hoje, tá bom? Em todos os sentidos essa conexão, né? Então vamos lá. Agora eu gostaria de convidar
você a deixar um pouquinho esse mundo material. Quero te convidar para se sentar numa posição confortável. Não pule esse momento. Você que está vendo a live depois, não passe para frente. Esse momento é onde a gente prepara o nosso espírito para receber o que ele vai receber hoje. Então é preciso que a gente pare nesse tempo, nesse minuto, porque essa canção, esse momento de prece, é justamente aquele que os espíritos amigos nos utilizam para que a gente possa sintonizar. Nesse momento a gente recebe um passe para aqueles que acreditam, para aqueles que são de outra fé, recebe uma vibração de amor, tem seus espíritos, seus corações preparados, apacentados. É como se a terra do nosso ser espiritual nesse instante fosse arada, estando pronta a partir da canção para receber a semente de hoje. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de servir. É com tanta alegria que eu venho nessa noite de hoje, com tanta gratidão, porque mesmo enfermo da saúde, cada vez mais eu me sinto curado do espírito. E poder experienciar essa dificuldade, essa pneumonia, me fez ainda mais lúcido. E hoje eu espero, nessas palavrinhas simples e humildes, poder ajudar também a clarear o pensamento de todos os irmãos que aqui estão. Faz de mim um instrumento do teu amor, da tua paz, na minha simplicidade, na minha humildade, mas esteja comigo, Mestre Jesus, e com cada um que aqui está. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos. Até que não foi tão ruim. Oh, meu Deus, que alegria. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar junto, sintonizado, coração com coração. Espero que você sinta, nesse instante, o envolvimento de Jesus, o envolvimento da espiritualidade amiga, adentrando teu lar, modificando aí as energias, as vibrações, viu? Que seja um momento de intensa conexão. E hoje, como eu disse antes, né, para aqueles que não estavam aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença, mas também vamos falar sobre cura, vamos falar sobre norte, vamos falar também sobre propósito, vamos falar sobre o porquê das dores psicossomatizadas na nossa vida, no nosso ser, né? E a ideia de trazer esse tema foi diante de uma enfermidade que eu enfrentei, né? Então, diz um sábio, né? Diz um ditado muito sábio que diz assim, que o tolo não aprende com o próprio erro. O inteligente aprende com o próprio erro. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, é com a pretensão de que vocês nessa noite sejam sábios, né, para aprender com o meu erro, né, com o erro do Eduardo, que psicossomatizou uma pneumonia, né, que foi diagnosticado nesse final de semana. Então, eu acho, meus irmãos, que diante de tudo que a gente vive, que a gente atravessa, como somos criaturas divinas e Deus se manifesta em nós, seja na saúde, na dor, na enfermidade, na dificuldade, na alegria, a gente tem que prestar muita atenção ao nosso ser, né? E aí, foi pensando nessa enfermidade que eu tive, que eu busquei estudar um pouco sobre o assunto hoje, né? Por coincidência, esse semestre na faculdade, né, o último semestre, quase terminando, a gente tem uma disciplina de psicossomática, né? Mas hoje eu estudei um pouco mais profundo o vínculo, né, da psicossomatização com o espiritismo, né, com a espiritualidade. Então, hoje vai ser muito legal a gente estar aqui junto, né? E aí, eu separei uma mensagem, hoje não vai ser aberto de forma aleatória, desse livrinho aqui. Lembram dele? Esse livrinho aqui é um tesouro, né? Não é à toa que ele vendeu mais de 1 milhão, né? Ele chama-se Sempre Melhor, né? Nosso amigo Deluca. Eu achei uma lição que por um acaso, eu e minha esposa, a Monique, a gente foi fazer o culto, né, do Evangelho, e a gente tem esse livrinho de cabeceira. E eu abri essa lição e eu falei assim, mas é que eu ainda não tinha sido constatada a pneumonia. Isso que foi na quarta-feira? Isso, foi na quarta-feira, né? E aí eu comecei a ficar ruim já na quinta, já não estava muito bem. E aí eu lembrei dessa lição e eu cacei ela para a gente trazer hoje, né? Para introduzir esse tema. Então, tá na lição de número 91 do livrinho, né? Sempre Melhor, que ela diz assim, prestem bastante atenção, tá bom? O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma ou o espírito é um ser essencialmente energético. E a sua energia varia de acordo com os padrões de pensamentos e sentimentos que está irradiando.
quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente. E essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando-a abatida, doente e sem força para enfrentar os desafios da sua vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. Olha essa frase. Vou ler de novo. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverbera em cada célula e em cada órgão do corpo. Gente, essa liçãozinha é um tesouro. E aí eu vou provar para vocês hoje, né? Também pela metodologia científica, né? O porquê das doenças existirem a partir do nosso descontrole emocional. O que faz somatizar uma doença, né? Para mim faltava esse elo perdido, sabe? Porque eu sempre acreditei muito nisso, né? Através da visão espiritual. Mas hoje, estudando sobre o tema, pesquisando a fundo, né? Entrando em artigos e tudo mais, eu descobri, né? Em 2009, um estudo incrível, né? Para quem gostaria de estudar, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre psiconeuroimunologia, né? Mas não liga para esses nomão feio, não, que a gente vai trazer de forma mais simples possível, tá bom? Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, eu quero contar uma historinha para vocês, né? Uma historinha daquele que a gente começou a live de hoje cantando, de Francisco de Assis, né? A gente começou a live de hoje com a oração de São Francisco. Eu quero contar uma história que eu não conhecia, que aconteceu na vida de Francisco de Assis. Então, como todos sabem, Francisco, assim como Jesus, tinha uma pretensão, né, por aqueles que estavam adoecidos, de ajudar aqueles que ninguém ajudava, né? Uma curiosidade, a espiritualidade nos traz que o segundo espírito que esteve na Terra, mais avançado depois de Jesus, foi Francisco de Assis, né? Lembrei dessa informação que um dia eu estudei. E aí, o que acontece? Esse ser, esse espírito, né, de Francisco de Assis, esse homem, esse santo, independente da forma como você chama, ele tinha uma predileção de ajudar no Vale dos Leprosos, né, que ficava ali próximo de onde eles realizavam os trabalhos. E ele ia até os leprosos porque literalmente eles eram excluídos da sociedade, né, de tal forma que eles até recebiam um sino, né, para pendurar muitas vezes no pescoço, para sinalizar que ali havia um leproso e para que ele fosse banido caso fosse voltar para a sociedade, né? Era uma situação incrivelmente dolorosa, né, de se imaginar. Mas espíritos como Francisco sempre existiram. E numa determinada ocasião, Francisco, né, através dos seus discípulos, dos seus companheiros de jornada, foi até esse Vale dos Leprosos e tomou conhecimento de um leproso muito diferente dos demais. Porque todos ali aceitavam de bom grado e extremamente emocionados a ajuda das pessoas. Eles sofriam e morriam à míngua, literalmente. Então, quando os franciscanos entravam lá para cuidar deles, era um momento assim de júbilo, de alegria, de renovação, né? Mas existia um leproso em especial que ele era dificílimo. Que ele, a hora que as pessoas se aproximavam para ajudar, ele xingava, ele maldizia, ele destratava, ele ofendia. Ele dizia que não precisava da ajuda de ninguém, se recusava a conversar, a ter as suas feridas limpadas pelas pessoas, né? E bom, um dia chegaram para Francisco e Francisco falou assim: hoje eu vou conversar com este irmão, né? E todo mundo falou assim: ó, mestre, se você quiser pode ir, mas eu acredito que vai perder seu tempo, porque ele se recusa, ele é até agressivo, né? Então o senhor tome cuidado.
tá bom. Dito e feito. Ele chegou para o irmão, né, e falou assim, ô meu irmão, eu vim aqui para te ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não pedi a sua ajuda. O que você está fazendo aqui? Não, mas eu venho aqui com a pretensão de aliviar um pouquinho seu sofrimento. O sofrimento é meu, não é seu. O que você está fazendo aqui? E aí Francisco falou assim, mas então, meu irmão, você me permita, pelo menos nessa noite, fazer uma oração para você, com toda a minha fé. Ah, se você quiser fazer, o problema é seu. Pode fazer. Eu não acredito em nada disso, mas fique à vontade. Pois bem. Francisco de Assis, naquela noite, orou. E a oração de um espírito dessa elevação cura, né? Com certeza. E naquela noite, esse homem recebeu uma cura. E no outro dia, ele não tinha uma chaga pelo corpo. A lepra havia secado e a pele dele agora estava intacta, né? Num processo de cura que a gente ainda desconhece, mas a gente vai conhecer, né? E então, esse homem, quando se viu curado, ele se transformou, pelo menos temporariamente. E então ele foi até a ordem ali dos franciscanos, foi até Francisco de Assis, chorando, emocionado, e disse, a partir de hoje, eu quero trabalhar com vocês. Eu quero fazer o que vocês fazem. Eu quero levar o que você levou para mim. Eu quero ser e servir a quem vocês servem, né? E Francisco de Assis falou, tudo bem, tudo ótimo. Vem, você vai ser muito bem-vindo. E bom, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. E esse homem começa a se cansar do trabalho, porque não era fácil. Não era um trabalho tranquilo. Eles lidavam com a sujeira, com a segregação, né? E esse homem começou a se irritar novamente. Começou a blasfejar, começou a ser grosseiro com os outros amigos, com os outros colegas de trabalho, começou a ser raivoso, começou, né, a voltar a ser o que ele era enquanto estava leproso. E então, um dia, não conseguindo conter a sua ira, ele foi até Francisco e falou assim, irmão Francisco, eu não consigo. Eu estou decepcionado comigo mesmo. Eu não consigo deixar de ser o que eu sou. Estou com raiva, eu odeio isso aqui, não gosto dos amigos, não gosto da minha vida, não gosto de nada. E Francisco então olhou para ele e falou assim, meu irmão, a única coisa que eu posso fazer é te pedir se você permite que eu ore por você nessa noite. Assim como ele tinha feito no dia da cura. E aí ele falou, claro, o senhor pode orar por mim. Da mesma forma que você orou outra vez. E então naquela noite, Francisco se pôs a orar por esse irmão. E no outro dia de manhã, a lepra havia voltado. E ele estava, pouco tempo depois, com o corpo coberto de chagas. Né? E essa história é real, essa história na biografia de Francisco, mas essa história tem uma simbologia muito profunda sobre a doença, que às vezes a gente vê a cura do corpo como cura da alma, e não necessariamente o é. Às vezes a doença do corpo é a cura da alma. Como a gente trouxe, né, umas lives para trás, uma fala de Jung que diz que a doença é o esforço que a natureza faz para curar o corpo. Mas eu acredito que é para além disso. A doença é um esforço que a natureza, e a natureza, leia-se Deus, faz para curar o espírito. O espírito. E aí, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Sobre essa psicossomatização das doenças. Que nome esquisito é esse, Eduardo? Eu sempre ouvi os outros falar, sabe? Que a gente psicossomatiza as doenças. O que significa isso? Psico vem de mente. Somatizar vem da junção, da soma. Os sintomas são criados pela mente e manifestados no corpo. Manifestados no nosso ser físico.
dores das mais variadas, dificuldades respiratórias, de digestões, cardíacas, pulmonares, enfim. E aí eu queria começar refletindo com vocês hoje um dado muito interessante que eu vi, que diz assim, que em 2009, né, uma neurocientista acabou conseguindo, né, vamos dizer assim, trazer à tona aquilo que André Luiz já tinha trazido há muito tempo, né, através da psicografia do Chico, no livro No Mundo Maior, no capítulo da Casa Mental, onde ali, mais detalhadamente, vocês podem conferir depois, há uma fala muito direcionada no sentido da somatização das doenças, né? Mas eu não sei se a doutora Candace Pert, ela se chama, né? Eu fui pesquisar o currículo dela porque tudo que eu vou trazer aqui hoje para vocês foi esmiuçado. A gente tem que tomar um cuidado com fake news, né? Fala que fala e um passa para frente, a gente tem que ir na raiz, né? Mas eu pesquisei a fundo, ela chama doutora Candace Pert. E ela foi PhD, olha, nossa, o currículo dela é incrível. Mas ela foi conhecida como a mãe da psiconeuroimunologia, né? Traduzindo, ela foi a pessoa que falou talvez pela primeira vez e que provou talvez a primeira vez a associação de corpo e mente. Corpo e espírito, a gente poderia falar, né? E então, o que ela diz? O que ela provou? Né? Eu vou procurar ser o mais didático possível para vocês, mas prestem bastante atenção para vocês não perderem o fio da meada. Ela provou nos estudos dela que antigamente se acreditava, né, que todas as vezes que a gente tomava uma decisão, então assim, eu escolhi o azul, eu escolhi o vermelho, eu escolhi seguir esse caminho, eu escolhi este outro, eu escolhi orar, eu escolhi festejar, eu escolhi brincar, eu escolhi falar, eu escolhi beber, eu escolhi... Todas as vezes que a gente tomava uma decisão, achava-se que a gente tinha, vamos dizer assim, que nossa decisão repercutia no interior dos nossos neurônios, né? Por muito tempo se acreditou nisso. E depois se comprovou que é fora, né? Nas ligações entre os neurônios, que se chama sinapse. Sinapse é como se fosse um estímulo, né? Até então, acreditava-se, até 2009 mais ou menos, que esses estímulos eram somente elétricos. Então, por exemplo, você tá aqui, eu tô aqui fazendo a live, a Monique tá fazendo um bolo de fubá. De repente eu tô sentindo um cheiro, falei, nossa, que delícia, é bolo de fubá. Nesse exato momento, um estímulo sensorial, né, através do olfato, de um neurônio passou para o outro através da sinapse, recordando por um estímulo elétrico sobre a questão do bolo de fubá, que eu já sabia. E aí minha boca pode começar a salivar, meu estômago pode começar a roncar, né? E assim é para estímulo visual, sonoro, todos os estímulos do sentido são impulsos elétricos. Tá bom, Eduardo, mas o que tem isso a ver, né, com o que você vai trazer hoje? Pois é, a sacada dessa doutora Candace é que ela provou que quando a gente tem uma manifestação de uma decisão, seja pela vontade, pelo desejo, pela escolha e pelas emoções, e aí que está o fio da meada, a gente não tem um estímulo elétrico, a gente tem um estímulo químico. Químico, não é elétrico. Tá, mas o que isso significa? Não é elétrico, mas é químico. Aí que tá que eu vou provar para vocês, né? Eu não. Ela provou para vocês e eu trago para vocês. Essas angústias, a raiva, o medo, a tristeza, esses estados mentais que a gente entra preliminarmente a uma doença, muitas das vezes, antes de ter uma doença, esses estados mentais, eles se acumulam nas sinapses. E através dessas trocas químicas,
começam a se acumular, a derramar no hipotálamo, que é uma pecinha ali do nosso cérebro. E do hipotálamo, eles são transmitidos por todo o nosso corpo, né? Para quem é da área, através de neuropeptídeos, que nada mais é do que a aglomeração, né? A aglomeração desses aminoácidos. E agora é que tem o X da questão. Esses neuropeptídeos, eles vão para a nossa corrente sanguínea. E um detalhe é que cada célula do nosso corpo tem receptor para poder receber ele. Eles interferem diretamente em cada celulinha do nosso corpo. E agora que tem a mágica do negócio. Sabe qual é a célula? Quais são as células do nosso corpo que tem maior número de receptor? Que mais são influenciadas por esses neuropeptídeos que são formados a partir dos aminoácidos que são formados através da raiva, da tristeza, da angústia, do medo. Sabe quais são as células que sofrem maior influência? Que tem mais receptor? As células imunológicas. As células imunológicas. Que são aquelas que combatem os vírus. Que são aquelas que combatem as bactérias. Que combatem, que lutam, né? Os famosos soldadinhos do nosso corpo, né? Logo, o que a gente pode concluir com essa pesquisa, né, da doutora Candace? Depois, se alguém quiser mais detalhe, pode me chamar no direct, tá? As células imunológicas, elas respondem diretamente às emoções que a gente tem. Diretamente às emoções. Então, todas as vezes, né, que a gente tiver ali um processo de emoção, nesse sentido que a gente trouxe das emoções, entre aspas, negativas, né? Tristeza, angústia, medo e tudo isso, você pode ter a certeza que a primeira célula atingida são as suas imunológicas. E daí a gente tem tudo a ver com a questão da psicossomatização. Eduardo, mas assim, e que isso assim tem sentido prático para mim na minha vida? Eu não entendi muito essa parte científica, né? Eu consegui acompanhar um pouco. Fala para mim. Bom, qual é o sentido prático? O sentido prático é que quando você diz assim, ó, eu sou doente, eu sou frágil, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente cria emoções de medo, emoções de pequenez, de fragilidade, emoções, né, de angústia. As células imunológicas, elas obedecem diretamente o nosso padrão mental e te ajudam a realizar a tua vontade de ser doente e te tornar doente. E por consequência a gente pode dizer que não existe uma doença sequer que não seja psicossomática. Como assim, Eduardo? Não, calma. Eu sei que tem vírus. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para minha professora, quando ela falou, tá bom, professora, mas e a gente fala da AIDS, por exemplo, o vírus HIV. A gente não somatiza um vírus. Sim, é verdade. Mas a gente somatiza o que vai combater ele, ou deixar de combater. Então, dentro da pesquisa da doutora Candace Pert, ela descobriu um grupo de pessoas que eram imunes ao vírus da AIDS. E aquelas que não eram imunes, quando contraíram o vírus, respondiam de forma diferente a ele, na manifestação dos sintomas. O sistema imunológico era mais ou menos defensivo, a partir de como a pessoa encarava aquilo. E aí, assim, tudo que eu estou trazendo para vocês não tem nada de espiritual. Não peguei em livro espírita, não peguei nada, é puramente científico, né? E é muito bom isso, porque Kardec falava assim, que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima. Porque faz com que a gente entenda de fato o que existe por detrás de quando um palestrante fala assim, você tem que vibrar pensamento positivo, você não pode ficar dizendo que você é doente,
que você é fraco, você é frágil, você tem que vibrar cura para o teu corpo. Deixa de ser só um mantra repetido, uma coisa que se torna banalizada e até desgastante, sabe? Você entende o porquê disso quando você tem um estudo científico, né? Isso não é espiritual. Então, hoje a gente conclui que os estados mentais, eles afetam o comportamento bioquímico do nosso corpo. Quando eu tenho um estado mental extremamente negativo, primeira célula a ser afetada no meu corpo é o sistema imunológico. E depois eu afeto as demais, né? E bom, sabido disso, a gente vai refletir sobre uma outra coisa. Na mesma linha dessa médica, a gente tem um grande, salvo engano, ele é psiquiatra, eu acho que é, me corrijam agora, me deu um branco. Ele chama Daniel Kahneman, isso. E ele tem uma pesquisa que prova, né, que se você tiver cerca de 30% de cortisol no seu corpo, você tem uma grande chance de falecer, de desencarnar, né? E para quem não sabe o que é esse cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, vamos simplificar dessa forma, né? Quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está muito triste, a gente tem a liberação de cortisol. Ele tem um processo inflamatório violento no nosso corpo, né? Lógico, se você tem um aumento de 30% no cortisol, ele descobriu que você vai ter uma diminuição de 30% na resposta imunológica. E é aí que a gente adoece. Se a gente ficar 30% sem essa resposta imunológica, qualquer coisinha que acontecer, a gente morre, né? E aí ele descobriu mais uma coisa interessante. Que nessa pesquisa, se a gente tem uma diminuição de um aumento de 30% de cortisol, a gente tem uma diminuição de 30% da nossa felicidade. Como assim, Eduardo? Ele descobriu que a infelicidade ela é diretamente proporcional ao nível de cortisol. Então, quanto mais infeliz você é, maior vai ser o nível de cortisol que você tem, né? E nesse processo inflamatório, nesse processo que faz com que as tuas células de defesa não trabalhem, né? E aí, ele fez um experimento, né? Ele refletiu o seguinte: bom, se eu perguntasse para você que está aqui assistindo, você é feliz? Eu sei que você não conseguiu responder, provavelmente, né? Porque sou feliz, Eduardo? Assim, tem hora que eu sou, mas tem hora que eu não sou. Tem dia que eu sou triste, tem dia que eu não sou. Então eu vou mudar a pergunta. Você está feliz agora? Agora, nesse momento, às 9h41. Eu tô feliz. Ótimo. Tá feliz? Eu tô ouvindo aqui, tá fazendo sentido para mim, tô tendo uma visão que eu nunca tive antes. Pois é. Esse Daniel Kahneman, ele descobriu que o nosso presente, que o nosso pensamento, ele tem o poder de manter aquilo que a gente pensa por 3 minutos. 3 minutos, através de um experimento que eu não vou entrar em detalhe. Mas como assim, Eduardo? Ele descobriu que se a maioria das pessoas fossem infelizes, como diziam seus pacientes dele, elas iriam ter falecido. Então, na verdade, a gente não é tão infeliz quanto a gente pensa que é. Porque se fôssemos, o nosso nível de cortisol seria muito alto. E, consequentemente, nossa resposta imunológica muito baixa. E, consequentemente, a gente adoeceria e morreria por qualquer tipo de infecção mais simples, né? Bom, e aí ele fez um experimento interessante. Ele descobriu, que falou assim, bom, se as pessoas não são tão infelizes quanto elas pensam que são, provavelmente isso está relacionado à questão da memória. Elas esquecem do quão felizes elas foram. E aí ele criou um outro experimento, que foi um álbum de fotos. Olha que sacada que esse cara teve. Esse cara hoje é uma das pessoas mais influentes do mundo.
nessa questão psicológica, né? Ele é psicólogo. Agora eu lembrei. A cabecinha tá ruim por causa dos antibióticos, desculpa. E aí ele criou um experimento que era assim. Ele tinha um paciente de 35 anos e ele passou o seguinte desafio para ele. E o paciente com muitas queixas de vida, com muita angústia, trazendo dores da infância, da vida, da adolescência, de tudo mais. E aí ele falou assim, ó, eu vou te passar um desafio. Você vai ter que pegar um álbum, desses álbuns de capa que a gente tinha antigamente, vocês lembram? Que era aqueles que tiravam fotinha assim, tinha de 12, 24 e 36 pose. Agora eu denunciei minha idade. Se você lembra, você denunciou a tua também. Mas enfim, era a foto que a gente revelava e colocava no álbum, né? E aí ele falou assim, ó, para cada ano da tua vida, você vai colocar 10 fotos dessa. Quando você tinha 1 ano, você vai colocar as 10 fotos mais memoráveis. Quando você tinha 2, você vai colocar as 10, 3, até chegar em 35 anos. Para cada ano da tua vida, você vai ter 10 fotos, onde você vai relembrar o que aconteceu naquele ano da sua vida. Ótimo. E assim, esse rapaz fez. Com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 35. E então, folheando esse álbum, ele ia se emocionando. E de repente aquelas dores, aquelas angústias, aquilo que ele guardava, aquilo era tão secundário, perto de tudo que ele tinha vivido, porque tinham sido tão mais momentos felizes, tão mais momentos de superação, de crescimento, de evolução. Não era uma família perfeita. Ele tinha suas dores. Mas acontece que as dores prevaleciam no emocional diante das alegrias. Ele até dá um exemplo. Por exemplo, imagina que você vai viajar a um lugar bem gostoso. Então, por exemplo, um lugar bem gostoso que eu já tive a oportunidade de ir uma vez, em Gramado, no sul, né? Muito bonito, muito gostoso. E aí vamos supor que eu ganhei umas férias de 30 dias para ir para Gramado. E até o 29º dia foi maravilhoso a viagem. Comi chocolate, passeei, tem um negócio que chama um café colonial, muito gostoso e tudo mais. Só que no 29º dia, eu comi uma coisa que não estava passando bem. E eu tive uma indigestão gigantesca, fui parar no hospital. E fiquei muito mal naquele dia. Passei a noite mal, vomitando, com diarreia e tudo mais. E aí, daqui 2 dias eu melhorei e fui embora. Aí quando eu cheguei, as pessoas falaram assim, como é que foi a viagem para Gramado? Eu falei, foi péssima. Foi péssima porque eu passei mal, tive que ir para o hospital, tal. E talvez eu não vá lembrar, ou muito provavelmente eu não vá lembrar, dos 29 dias que foram ótimos. E que só no último eu passei mal. Porque nós temos uma tendência a guardar dentro de nós, do nosso psiquismo, os momentos de sofrimento, de dor, de angústia, né? E isso aconteceu com os pacientes. Ele começou a perceber, né, esse psicólogo, que isso acontecia com os mais variados pacientes dele. Essa tendência de guardar as dores, os traumas e tudo mais, né? E ele começou a perceber essa dinâmica e fazer esse experimento de trazer as fotos, de rememorar tudo que aconteceu, de fato relembrar também as coisas boas que tinham acontecido, né? E aí, o que ele concluiu? Ele concluiu que, através da experiência desse paciente, que todas as vezes que a gente rememorava aquilo que de bom tinha acontecido, a gente desativava um nível de cortisol. Era como se fosse um antagonista, um antídoto do cortisol no nosso corpo, que vinha da gratidão daquele menino, daquele paciente, ao ver que quando ele tinha 1 aninho, a mãe dele fez um aniversário para ele, por mais simples que fosse. E quando ele tinha 5 aninhos, ele viu que ele tinha uma bicicletinha, que foi o pai que comprou para ele. E quando ele tinha 10, ele viu uma foto onde está ele e o avô pescando. E quando ele tinha 15, ele viu uma foto todo com os amigos da escola, que ele já tinha esquecido, inclusive. E quando ele tinha 20, ele viu uma foto
da esposa, que conheceu ela ali. E quando ele tinha 30, ele viu a foto do primeiro filho, e assim foi indo, e assim foi indo, e assim foi indo. E começou a nascer dentro dele um sentimento de gratidão, antagônico a todas as dores, os traumas, as angústias, as culpas. Ele era grato por tudo que ele tinha vivido. Não apagava as dores, nem as dificuldades. O que tinha sido causado, tinha sido causado. Mas, nesse movimento de gratidão, ele começou a se refazer psicologicamente. E por que não? Espiritualmente. O adoecimento se tornou cada vez mais escasso por consequência da redução do cortisol, por consequência do fortalecimento das células imunológicas, por consequência de uma mudança de padrão mental. Então, a gente deu essa volta gigantesca, refletindo sobre cada pormenor, para dizer uma coisa para você. Para dizer que toda doença comunica uma ausência, ou melhor, toda doença comunica um desvio de rota. Sabe, se eu virasse para você agora e falasse assim, Deus tem um projeto na sua vida. É bonito ouvir falar isso, né? E é verdadeiro. Só que Deus tem um projeto não é só na sua vida. Deus tem um projeto em todas as vidas que estão aqui hoje nos assistindo. E também nas que não estão assistindo. Qual que é a grande questão? Se o projeto de Deus se conecta ao meu projeto, tudo flui. Tudo flui. Eu estou bem, de saúde, eu fico em paz, eu não adoeço, eu estou tranquilo. E normalmente isso acontece quando a gente vive para se espiritualizar. Quando a gente não deixa se contaminar, porque muitas vezes é a escolha nossa, que tem que tomar vergonha na cara, desculpa falar firmeza, mas tem que tomar vergonha na cara, de muitas vezes ficar se alimentando de bate-papo de rede social, criticando um lado ou outro, gasta horas e horas nisso. Mas às vezes a gente precisa de ter esse cuidado, esse amor próprio, de entender que o nosso projeto aqui não é terreno, é espiritual. E quando esse projeto espiritual se conecta ao de Deus, tudo flui, inclusive na saúde. Quando ele se desconecta, tudo mais é estranhamento, é angústia, é uma busca sem fim, é uma vida sem sentido. E muitas vezes essa vida sem sentido, a gente adoece, a gente é enviado para o deserto emocional e ali a gente consegue se conectar com Deus e entender no silêncio de nossas dores, Pai, o que queres que eu faça? Entende? E nesse momento é como se a gente dissesse, Pai, qual é o teu projeto para mim que eu não estou conseguindo entender? Em que momento que eu estou desvinculando desse projeto? E não é difícil a gente perceber isso. Não é difícil. Se você se conhecer, você vai perceber que são movimentos que a gente adoece porque a gente materializa uma vida que devia ser espiritual. É uma preocupação excessiva com a beleza, com a vaidade, com o dinheiro. É uma preocupação excessiva com a questão sexual. É uma preocupação excessiva com como eu sou visto pelas pessoas, com a aprovação social. Tudo isso nos desvincula do nosso real propósito, como seres espirituais. Que é não ser mais bonito do que todo mundo, não ser melhor do que todo mundo, é ser melhor do que eu era antes. É ser um pouquinho menos egoísta, menos orgulhoso, mais bondoso, perdoar com mais facilidade. Amar, ser predisposto a amar, como a gente disse na live passada, estar predisposto a me afetar pela existência do outro. Não ser indiferente ao projeto de amor que Deus tem para cada um de nós nessa vida.
todas as vezes que a gente se distrai, se desvincula, se perde desse caminho de desenvolver o nosso potencial de amor, é batata. Você vai adoecer. E aqui eu falo de mim, Eduardo. Não quero falar dos outros. Quero falar de mim. Pneumonia, de novo. Poxa vida, não faz nem tanto tempo assim que eu fiquei pesquisando a origem psicossomática da pneumonia, né? Ela tem muita vinculação com a parte pulmonar, que tem muita vinculação, às vezes, com a tristeza, às vezes com a quebra de expectativa. E aí eu identifiquei perfeitamente onde estava isso na minha vida. E é claro que é uma situação particular, né? A gente não vai precisar se expor com relação a isso, mas só para entender, dizer para vocês que o modelo aqui é Deus, não é o Eduardo, porque eu também falho. Vocês já tiveram alguma notícia de que na passagem de Jesus pela terra ele ficou doente? Hã? Não, né? E nem vai ter. Porque ele foi poupado por Deus? De forma alguma. Ele não morreu na cruz? Não sentiu dor? Sentiu. Mas a questão da doença não era necessária. Porque em nenhum momento o projeto de Jesus se desvinculou do projeto de Deus. Então não tinha motivo de ser a doença na vida dele. Assim como muitas das pessoas que, se você prestar atenção à sua volta, aquelas que estão extremamente conectadas com o propósito divino, vocês vão perceber que é extremamente difícil elas adoecerem. Fico pensando no Chico. O Chico teve um probleminha assim, de visão, um probleminha de coração. Mas, meus irmãos, ele dormia, às vezes, 2 horas por noite. Se alimentava não bem, né? Como é que uma pessoa dessa não vivia doente? É coincidência? Não. Como que Madre Teresa, que passava o dia inteiro no meio dos leprosos, não adoecia? Como? Como? Que milagre é esse? Não tem milagre, meus irmãos. O milagre é a tua espiritualidade te blinda. Estar conectado a Deus te blinda. E hoje eu provei isso pela ciência. Não é um fanático religioso falando aqui. Eu não trouxe praticamente nada de questão religiosa aqui. E não que isso seja um impeditivo, mas é para a gente deixar de vez por todas essa bobeira de achar que corpo, mente e espírito estão desconectados. Achei lindo quando na última vez que eu estava aqui numa apresentação com a Mayra, aqui em Franca, um amigo querido, que inclusive deve estar assistindo a live aqui, né? Um médico de São José dos Campos, falou assim para mim, coisa que eu mais sinto, né, dos meus companheiros de profissão, é deles não entenderem ainda essa coligação entre espírito, corpo e mente. Porque o dia que eles entenderem e assumirem que isso existe, e que muitas das vezes eles estão ali no consultório e vem uma vozinha, como disse um colega do Dr. Paulo Frutuoso, que é um médico maravilhoso, assistam esse cara. Ele falou assim que tem um colega dele, que no final de palestra dele chegou para ele e falou assim, doutor, eu sou ateu, mas eu vou contar uma experiência para o senhor. Uma vez a gente recebeu o filho do diretor do hospital, que tinha sofrido uma parada cardíaca. Era um jovem de poucos mais de 30 anos. E então eu estava ali fazendo minha massagem cardíaca nele, tentando fazer a ressuscitação. E depois de 30 minutos, 40 minutos, eu não aguentava mais. Não aguentava mais. E então, na hora, veio uma voz e falou assim, continua, mais 30 segundos. E eu não sei de onde veio aquilo. Eu sou ateu, não acredito em nada disso, de espírito, muito menos. Fui lá e continuei. 30 segundos, ele voltou a respirar. Sem sequela. Sem nenhum tipo de derivação desse acidente vascular que teve. E eu não sei como é que a gente explica isso, doutor, mas acho que isso foi o mais próximo que eu cheguei de acreditar nesse Deus que o senhor tanto fala. Pois é. Um dia deixaremos o nosso ego de lado para entender de vez que crer em Deus e trabalhar nessa comunhão, seja como médico, seja como psicólogo, seja como psiquiatra, seja como qualquer que for a tua profissão,
trabalhar nessa comunhão sem desprezar a ciência, respeitando a espiritualidade do teu paciente. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade, de entender que existe algo além. O dia que a gente trouxer isso para as nossas consultas, para a nossa forma humana de ser, não só dentro da área da saúde, viu, meus irmãos? Dentro da área que você atua. Se você olhar para o teu cliente, para o teu paciente como se fosse Jesus, as coisas vão mudar muito. Porque naquele momento você se torna um instrumento predisposto a agir em comunhão, conectado ao projeto que Deus tem para você. E você vai adoecer muito menos, porque a sua plenitude é de saúde mental e espiritual e, consequentemente, do corpo. Acho que é isso. A gente falou hoje de uma forma um pouquinho mais técnica, mas eu sinto que foi tão necessário, meus irmãos. Essa live assim eu vou guardar no fundo do meu coração, sabe? E espero que você também possa fazer o mesmo. Compartilhe com aquelas pessoas que são mais céticas. Compartilhe com aquelas pessoas que estão passando por um momento de enfrentamento de doença. E acima de tudo, internalize dentro do seu coração que você é sua cura. Você é a sua cura, mas você também é a sua doença. Então assuma esse lugar. Tenha coragem de assumir o seu compromisso espiritual, de deixar as coisas da terra para a terra, porque senão você vai perecer nessa terra. E a doença vai te visitar como alguém insistente para te levar cada vez de forma mais abrupta para o caminho que você deveria estar. Isso serve para você, isso serve para mim, porque essa doença que eu passei e estou atravessando agora, né? Essa pneumonia abriu os meus olhos. Meus pulmões ficaram um pouquinho constipados, mas o meu coração se abriu. Então eu espero do fundo do meu coração que o seu ser também tenha se aberto um pouco mais depois dessa nossa conversa. Irmãos, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de cada um. Isso mesmo. Vejam, revejam, compartilhem. Quando eu peço para compartilhar, é de verdade. Publiquem nos stories, mostrem para os amigos, porque cada vez que o bem ocupa um lugar, o mal deixa de ter um disponível, né? Um grande beijo no coração de vocês. Eu não vou cantar porque eu estou cansado, mas eu vou orar. Esteja comigo, meus irmãos. Mestre amigo, companheiro de todas as horas, de todos os minutos. Oh Jesus, hoje a gente tem tanto para te agradecer, porque hoje a gente entende um pouquinho mais sobre o teu mecanismo de amor. A gente entende que a visita da doença é um convite que a gente faz. Quando a gente deixa essa angústia, esse medo, essa tristeza nos definir. Quando a gente foge da conexão contigo. Como Pai amoroso, o Senhor permite a doença. Não nos castiga com ela. Mas como Pai amoroso, o Senhor também nos permite a cura. E nos torna agentes dela. Então, Mestre Jesus, nesse dia de hoje, onde eu aprendi um pouco mais sobre ser cura e sobre não ser mais doença, eu te convido a caminhar comigo como médico de todas as horas, a fim de não me deixar cair nas vicissitudes dos pensamentos adoecidos do mundo, vibrando amor, gratidão. Quanto tenho para agradecer, quantas coisas benditas na minha vida, na minha família, quantas pessoas passaram pela minha vida e deixaram perfumes na minha alma, no meu coração. Algumas deixaram cicatrizes, mas a grande maioria depositou suas flores. E hoje eu também tenho a alma perfumada por elas. Me ensina, Senhor, a ser grato por isso da melhor forma. Que a espiritualidade amiga esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Muita paz, muita luz.
Jesus os abençoe. Que assim seja.